As secas nordestinas só assumem proporções de calamidade porque o Nordeste ainda é subdesenvolvido, não está preparado para conviver com o seu clima natural. Os reservatórios para armazenar a água da chuva são poucos ainda em todo o Nordeste. Não há investimento para a perenização dos rios através da construção de barragens, a agricultura irrigada ainda é pouco praticada, as lavouras mais cultivadas são inadequadas ao clima da região. As condições socioeconômicas da maioria dos nordestinos estão no nível da pobreza e até da miséria. Para se ter uma ideia da situação, poderia ser diferente, apesar da estiagem, basta citar que no semiárido nordestino a média anual de chuvas é superior à média de chuvas de várias regiões da Europa, como Paris, por exemplo. A primeira seca de que se tem notícia no Nordeste aconteceu entre 1580 e 1583, sendo que o estado mais atingido foi Pernambuco naquela época. Naquela ocasião, os engenhos da província não moeram, as fazendas ficaram sem água e cerca de 5.000 índios desceram o sertão em busca de comida. Até hoje, a seca considerada mais arrasadora foi a ocorrida em 1877, que durou 3 anos e atingiu todos os estados nordestinos. Durante essa estiagem, calcula-se que morreram 500.000 pessoas, o equivalente à metade da população do semiárido. Foi nessa época que o problema das secas no Nordeste passou a ser considerado de âmbito nacional. Criou-se uma comissão imperial, cujos membros, depois de percorrerem a região afetada, sugeriram as seguintes medidas para amenizar a calamidade: a construção de 3 ferrovias e de 30 açudes, instalação de observatórios meteorológicos e abertura de um canal e para levar a água do Rio São Francisco para o Rio Jaguaribe, no Ceará. Mas, de todas essas medidas, apenas o açude, o Quixadá, no Ceará, foi construído. As obras desse açude ficaram 2 anos paralisadas e só foram concluídas em 1906. Afinal, na opinião dos senhores, hoje o Ceará está preparado para mais uma seca? É a primeira pergunta que eu faço. Vou começar com o Davi Ferrão. É importante lembrar que o clima do Ceará tem uma distinção. Foi mencionado o clima de Paris, por exemplo, né? Pode chover até mais no Ceará do que em Paris, mas o grande problema daqui é a evaporação, né? Enquanto que em Paris talvez evapore 500 milímetros por ano, aqui evapora 3.000 milímetros por ano, né? Então é uma distinção bastante grande, tem que ver o quanto chove e o quanto escapa pela evaporação, né? Então são coisas bem distintas, né? Um outro fator também que penaliza muito o nosso semiárido é a variabilidade. O que é isso? Um ano você tem 400 milímetros de chuva no Ceará e no ano seguinte você tem 1.800 milímetros de chuva no Ceará. Então, essa grande variação na chuva, ela prejudica qualquer planejamento, né? Seja na área de agricultura, seja na área de recursos hídricos, né? O telespectador pode se imaginar, ele passa um ano inteiro ganhando R$ 1.800 por mês, e no ano ele se acostuma com aquele padrão de R$ 1.800 por mês, e no ano seguinte ele passa 12 meses do ano ganhando R$ 400 por mês. Então, isso dificulta e muito o planejamento das atividades aqui exercidas, né? Agora, com relação à pergunta, o Ceará está preparado para uma eventual seca, né? Na realidade, a cada ano que passa, o Estado se torna mais adaptado, mais preparado para essa seca. Mas é um processo contínuo e que sempre tem que ser aprimorado, a cada ano aprimorado, né? Ok. Emanuel Itamar Lemos Marques. Só pegando aí, carona do que falou o Davi, o Estado vem, a cada ano que se passa, trabalhando essa questão da convivência com o semiárido, né, que é uma questão realmente difícil, de todos os aspectos que ele já abordou. Inclusive tem um colega nosso que diz uma frase muito interessante, que diz que no Ceará que você consegue acumular de água é salário, que você perde por evaporação e imposto de renda. Então é o que acontece no Ceará, né? Com essa evaporação que ele citou, realmente é complicada a situação. Mas, ao longo do tempo, o Estado vem trabalhando muito essa questão e vem desenvolvendo programas e projetos que vão ao encontro de realmente tornar o agricultor cada vez menos vulnerável a essa questão. O governo
remontando uma rede de proteção social muito importante, né, com esses programas assistenciais que vocês todos conhecem. No caso específico da agricultura familiar, tem um grande programa que é o Garantia Safra, que é um programa que praticamente eliminou as famosas frentes de emergência, conhecidas do passado, né, onde o agricultor ele se cadastra no programa. Em caso de perdas acima de 50% na sua lavoura, ele tem direito a Garantia Safra. É muito importante esse programa porque ele é um programa que conta com a participação do agricultor, ele entra com algum recurso, uma pequena monta, mas entra com a participação do município, a participação do Estado e a participação da União. Então é um programa, vamos dizer, a 4 mãos. E só para você ter uma ideia, esse ano nós tínhamos 300 mil vagas disponíveis para os agricultores familiares e conseguimos cadastrar e ter aderidos 290 mil agricultores. Então esse pessoal, esses agricultores estão acobertados por esse programa. Fora isso, a gente vem desenvolvendo também outros programas de convênio com o semiárido, né? Algumas tecnologias, inclusive tecnologias antiquíssimas, né? Eu cito, por exemplo, a tecnologia do professor Guimarães Duque, né? Que foi um dos baluartes aqui da nossa escola de agronomia, na qual eu me formei, né? Que é uma técnica chamada de captação de água de chuva in situ, que nada mais consiste do que você fazer em cor de nível sulcos ou camalhões e evitar com que essa água, quando a chuva bata, ela saia correndo com velocidade e vá causando erosão, entupindo nossos rios, riachos e açudes, né? Então ela é uma prática que diminui bastante o estresse hídrico da planta, porque ela consegue acumular a água e a planta consegue sobreviver muito melhor. Nós temos exemplos, inclusive, dessa tecnologia em anos secos, inclusive na região de Itauá. Fizemos até um dia de campo, na época, em 2005, ele é muito bem disso, eu estive presente, né? Em que a perda de safra do município beirou os 80%, e nessa tecnologia nós conseguimos 2.500 kg de milho por hectare. Quer dizer, que é uma produtividade acima da média normal do estado, que é 1.000 e poucos quilos por hectare. Então, algumas coisas a gente vai avançando. Agora é um processo, como foi bem falou o amigo Davi, é um processo educativo, paulatino, né, de educação dos agricultores, de assistência técnica, que precisa também cada vez mais chegar junto dos agricultores, dos próprios gestores municipais. Nós temos problemas, inclusive para adotar essas tecnologias, alguns gestores preferem os velhos cortes tradicionais de aração e gradagem, que não são recomendados para o nosso solo, que são solos bastante frágeis, camada superficial muito pequena, né, camada arável, que não deve ser tratado como aração e gradagem. Aração e gradagem são práticas para a Europa e não para a nossa região, entendeu? Então isso nós estamos aos poucos conseguindo, né? Estamos desenvolvendo tecnologia com plantio direto também, escarificação de solo, estamos entrando com cultivares importantes para o semiárido, que é a palma forrageira, que é uma cactácea importantíssima para a alimentação animal, é a base alimentar de muitos estados do Nordeste, e o estado do Ceará não avançava muito nessa tecnologia. E de uns anos para cá a gente vem desenvolvendo, através de um programa que nós temos no estado, que é conhecido de todo mundo, que é o Hora de Plantar, a gente vem distribuindo raquetes de palma forrageira. Só para o seu conhecimento, esse ano nós distribuímos 4.500.000 raquetes de palma forrageira para esses agricultores começarem a ter uma reserva estratégica em caso de anos ruins. Então, a cultura da mandioca também, que é uma cultura que estava um pouco esquecida, nós temos dado um avanço bastante grande nessa cultura, que é uma cultura realmente adaptada às nossas condições, uma cultura importantíssima para a alimentação humana e animal. Nós estamos desenvolvendo, além de entrar com tecnologia de aumento de produtividade dessa atividade, dessa cultura, que a média do estado de Ceará gira em torno de 8, 9 mil quilos por hectare, nós temos tecnologias, inclusive o município de Pacajus é uma realidade, onde nós estamos tendo tecnologia de produtividade de 25 mil quilos por hectare. Simplesmente com correção de solo, com calagem e adubação orgânica, sem nada de nenhum insumo químico. Fora isso, nós estamos modernizando as casas de farinhas também, porque o Ceará é um grande consumidor de farinha, e, no entanto, ele importa farinha, que eu acho isso uma vergonha. Nós temos potencial para ter 1.800.000 hectares de mandioca plantada no Ceará, temos em torno de 200 mil hectares. Por que não temos mais? Porque a farinha não consegue preço, não tem qualidade.